O Botafogo conseguiu fazer o que parecia quase impossível. Ganhou do Paris Saint-Germain pela Copa do Mundo de Clubes, numa partida que entrou para a história não só do Botafogo, mas também do futebol brasileiro como um todo. Antes da gente falar de questões táticas, técnicas da partida, de jogadores, de esquema, de linha de 3, linha com 5, a história. O Botafogo fez história hoje. Um clube grande, a grandeza de um clube vem de várias coisas. Não só títulos, vem também de partidas emblemáticas, partidas que servem como símbolos para a história do clube e como símbolos para aumentar e para valorizar o amor da torcida. A vitória do Botafogo sobre o PSG hoje representa a vitória sobre um time campeão da Champions com uma goleada de 5-0 na final sobre a Inter, um time que nesse mesmo campeonato de clubes ganhou do Atlético de Madrid por 4-0, um time que desde antes do campeonato começar está dizendo que está vindo para ser campeão e que mostrou contra o Atlético de Madrid qualidade e vontade de time que quer ser campeão. E contra o Botafogo hoje também jogaram com muita vontade. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente, talvez até involuntariamente, se coloca para baixo. E eu digo como futebol brasileiro. Sempre, mas o europeu não estava 100%, não estava com todos os titulares. Mas o europeu não está acostumado a jogar no calor, eles estão valorizando pouco esse campeonato. O que eu peço é que observem o comportamento do PSG nas partidas. O PSG está jogando a vera, está jogando para ganhar. Os jogadores, eles se incomodam com marcações e arbitragem. Eles se incomodam com o tempo passando e eles não conseguindo fazer o que precisam para ganhar a partida. O Botafogo conseguiu uma vitória histórica contra um time que queria muito ganhar. E isso valoriza muito mais o feito do Botafogo. Agora sim, indo para a partida. O Botafogo veio com um volante a mais e, com isso, fechou mais a marcação no meio-campo. O PSG, vendo isso, iniciou o jogo buscando jogar mais pelos lados. E nos primeiros 10, 15 minutos conseguiu. O Kvaratskhelia dominou pelo menos 2 ou 3 bolas com muita liberdade, onde ele pôde trazer para o meio e finalizar. E o Botafogo, ali por 20, 25 do primeiro tempo, corrigiu a marcação pelos lados. Porque até ali o Botafogo tinha um bolo de jogadores no meio-campo e os lados com muito espaço para o PSG atacar. E o PSG botava 3 ou 4 jogadores pelo lado, fazia as tabelas curtas, e aí fica muito difícil de marcar um time com a qualidade que o PSG tem. O Botafogo arrumou, preencheu melhor o campo como um todo, não marcou só o meio, né, deu uma esticada no time, quando estava sem a bola, e a partir daí não correu grandes riscos no jogo. O PSG teve uma grande chance, que foi no segundo tempo, uma bola que bateu no João Neves ou no Vitinha, numa falta lateral, e que o John também pegou no reflexo. E o Botafogo teve uma cabeçada com o Savarino, isso fora o gol do Igor Jesus, que foi o gol que deu a vitória. O Botafogo teve nos atacantes figuras importantíssimas, e aí eu não falo só do gol do Igor Jesus. O Botafogo correu muito, e os atacantes simbolizam muito isso. O Arthur correu demais, saiu com cãibra, sentiu cãibra no final do jogo. O Savarino correu demais. Tem lances, principalmente no segundo tempo, que parecem lances fáceis e que eles erram com a bola, mas a gente tem que ver o cansaço que eles estavam. Todo mundo do Botafogo correu o dobro, o triplo do que costuma correr hoje. Claro, não estou falando exatamente, é modo de falar, mas a dedicação foi muito grande. E por incrível que pareça, o Botafogo não chega classificado na última rodada. O Botafogo chega disputando com o Atlético de Madrid e o PSG, 2 vagas, e precisa de um empate para passar em primeiro. Por outro lado, se perder para o Atlético de Madrid e o PSG vencer o Seattle Sounders, fica pelo saldo. Então, assim, esse vídeo é sobre o jogo de hoje. O jogo de hoje foi histórico por si, não precisa de mais nada. Mais pra frente, a gente vê a sequência da competição. Beleza? Começando a expandir o canal, falando de mais partidas, nada melhor do que um jogo histórico, como o de hoje, do Botafogo, para fazer isso. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!